É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho. Você viu que temos muitas ações acontecendo na cidade durante esse fim de semana. Eu quero te convidar a participar comigo também lá no nosso Facebook, facebook.com/o Diário de Teresópolis. Lá você encontra todos os dias a nossa primeira página. Você encontra os links aqui das nossas reportagens. O nosso jornalismo está sempre lá muito ativo. Tem as enquetes, né? Que esta semana pegaram fogo lá. Muitas participações. Mais de 150 mil participações, inclusive naquela lá, né, desses experimentos no trânsito que a Prefeitura tem feito aí ao longo dessa semana. Fique à vontade, tá? Vem participar comigo. Quem sabe, né, a tua sugestão lá nas redes sociais não estampa a nossa primeira página, né? Tem acontecido com frequência, inclusive. Vem comigo, fica à vontade, tá bom? Vamos participar. Mas agora a gente vai, né, bater um papo super especial. Meu amigo está de volta, deputado Hugo Leal está de volta. Deputado, primeiro eu quero saber se o senhor está bem, né? Estou bem, tranquilo. Porque a gente está vendo que Brasília o negócio está animado, né? Tá animado. Mas tem que ser. Eu acho que nós estamos num né? momento bastante importante para o país e eu acho que essa participação, esse movimento todo, realmente também é positivo. É positivo, bastante. Né? Eu queria começar te perguntando, deputado, né, até pela sua formação, pelo seu conhecimento aí na área jurídica, como é que você vê esse pedido de impeachment que a OAB, né, protocolou? Você acha que é realmente essa coisa, né, essa alegação, essa justificativa da OAB procede? Como é que é o teu entendimento a respeito desse processo? O que acontece, Anderson? Nós precisamos entender o que se passou. Sim. Né? Na realidade, os fatos que são apresentados, que vieram à tona, que foram conhecimento público, são fatos muito graves. Muito. Ainda mais se tratando do presidente da República. Presidente, claro. Não tem problema nenhum o presidente da República atender ao chamado do setor, do segmento, do empresário. Eu já vi o presidente, outros presidentes receberem grupo de empresários. Isso não há nenhum problema. E receber no Palácio do Planalto, porque esse grupo que foi recebido, esse empresário que foi recebido pelo presidente, nós sabemos, ele tem participação em vários outros grupos empresariais, não só na área de proteína animal, mas de vários outros. Então, seria mais do que justificável você atender, mesmo que ele tivesse, no momento em que você atende um cidadão desse, um empresário, na sua residência, e ele para entrar, dá um nome diferente, ele não pode ser identificado, entra pela garagem, vai pelo porão, coisa não pode ser. Não é uma circunstância normal. Exatamente. Né? Eu até me limitaria, eu teria o direito de receber, se fosse um amigo, uma pessoa que ele desse muito bem, um artista, sei lá, alguma coisa assim, que a pessoa... Mas, em se tratando de presidente da República, a agenda é pública. Então, a partir do momento que ele não queira mais ser presidente, aí tudo bem, a situação dele, mas é grave, o fato realmente preocupa. Os contornos dessa história são contornos que chocam a população, né, a qualquer um, e do ponto de vista do direito, inclusive da linha do OAB, eu não tive acesso ainda ao pedido de impeachment da OAB, e eles são extremamente criteriosos. Eu imagino que possam trazer outros elementos ali, a tipificação dos crimes comuns, né, de crime comum praticado ali pelo presidente da República. Então, a situação continua muito delicada, a situação do presidente continua delicada, a situação, esses esclarecimentos ainda poderão vir à tona, e nós temos aí alguns fatos para acontecer, e através desses fatos nós vamos talvez interpretar o que poderá acontecer no futuro breve. Repito, eu gosto muito sempre de separar a figura do presidente, é uma figura que infelizmente nesse momento está contaminada, é uma figura que vai passar por problemas, está passando por problemas exatamente por decisões que tomou que talvez não tivessem sido melhores, com certeza, da situação do país, né? O país mesmo que uma coisa possa interferir na outra, mas o país continua numa outra linha, né? Num outro propósito, as pessoas estão sempre atentas a isso. É verdade. E uma outra discussão também que tem surgido, e aí uma pressão popular tremenda, né, com relação à possibilidade aí do afastamento do presidente em se ter uma eleição direta ou indireta, né? A gente sabe que a Constituição fala em eleições indiretas, mas
muitos juristas têm dito que não é um momento ideal para se modificar um texto constitucional, que poderia ser modificado, é claro, mas não é um momento, né? Um momento de instabilidade não é um momento ideal para fazer essa modificação. Qual é a sua percepção assim dessa possibilidade, mesmo com tanta pressão popular? Né? Mas olha, Anderson, eu vejo isso do ponto de vista como parlamentar e do ponto de vista jurídico. Eu sou uma pessoa que procuro sempre ser muito criterioso na identificação de fatos e dos fatos com os argumentos, dos argumentos com a realidade, para poder, inclusive, tomar a decisão. A percepção é óbvia. Eu já falei isso, eu já manifestei na Comissão de Constituição e Justiça a minha percepção, que é o seguinte: na realidade, esse instrumento da eleição... Primeiro, vamos desmistificar aqui que essa questão da eleição direta. As pessoas, é direta já, eleição direta já. Direta já, direta nós já temos, as eleições todas já são diretas. Aliás, nós não temos problema de eleição, nós não temos déficit eleitoral ou déficit de democracia pelas eleições. A cada 2 anos o povo é chamado às urnas e, pelo contrário, as pessoas estão desanimadas de ir às urnas, mas nós não temos déficit de eleições. Então essa linha direta já fica uma circunstância até meio é fora do contexto. É fora do contexto. Eu costumo plantar isso, que eu não sou desse que direta já, eu sou da seguinte: vamos analisar juridicamente. Sim. Vamos lá, fato histórico, eu acho que o nosso telespectador pode entender, e aí deixando claro. Em 2015, quando nós discutíamos a reforma política, um arremedo, uma discussão do que nós deveríamos fazer como reforma política, acabou desembocando numa reforma eleitoral. Dessa reforma, nós modificamos o artigo 224 do Código Eleitoral, que no artigo 224 do Código Eleitoral dizia expressamente que as eleições serão anuladas desde que contamine 50% dos votos, ou seja, se o caso aqui, vamos citar o exemplo, o prefeito fosse afastado e comprometesse 50% dos eleitores ou dos votos, a eleição teria que ser feita uma nova eleição. Isso é o que dizia no artigo 224. Em 2015, e já sob o efeito de algumas decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral, a interpretação nossa foi diferente naquele momento. Foi dizer o seguinte: não dá. Todas as vezes que houver comprometimento da ordem ou comprometimento da eleição por compra, por sufrágio, por corrupção, que seja qual for a lógica, não pode homologar o pleito e deixar assumir o segundo. Temos que anular anula o pleito. E anula o pleito em definitivo. Então, para decidir as eleições, no caso de municípios, aí também no caso dos governos estaduais e também na perspectiva do governo federal, do governo da presidente. Então, e lá foi introduzido, e aí, para quem tiver um pouco de paciência, vai lá na internet, você vai ver, foi acrescentado 2 parágrafos nesse artigo, dizendo que se essas eleições que foram anuladas, se elas ocorrerem antes de 6 meses ao término do mandato, as eleições serão diretas. As eleições serão diretas. Está lá, artigo 224, parágrafos 3º e 4º. No 4º fala exatamente, se antes de 6 meses as eleições serão diretas. E o que significa isso? Nós, deputados federais e senadores, já colocamos o conceito dentro do Código. Está lá no Código Eleitoral. Ou seja, por óbvio, havia necessidade de fazer a modificação do texto constitucional. Então, em 2015, esse debate já começou na Câmara dos Deputados. Não é oportunismo, não é aproveitar a situação. Esse debate já foi introduzido, inclusive pelo deputado Miro Teixeira, que é um dos autores da PEC, eu também fui subscritor dessa PEC, porque havia necessidade da interpretação do dispositivo do artigo 224. Nós já tínhamos modificado desse conceito de acabar, vamos fazer agora, não vamos fazer mais eleição indireta, vamos fazer tudo direta, desde que não falte menos de 6 meses para as eleições, menos de 6 meses para acabar o mandato. Então, eu achei uma lógica, e no conflito com o artigo 81 da Constituição, o artigo 81 que prevê as eleições indiretas caso de 2 anos, né, no segundo ano.
E o que acontece? A gente levando a situação do tempo, na linha temporal, em 1988, o processo eleitoral era um processo mais difícil, mais demorado e uma coisa mais complicada. Hoje, o sistema eleitoral com o sistema eletrônico já é muito mais prático. Então, é uma lógica que a própria Justiça Eleitoral absorveu isso. E o que nós temos de fato concreto? Já recente, em março deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral, votando uma matéria com relação à cassação de mandato do governador do Amazonas, ele trouxe ao texto, na discussão dele, no julgado dele, ele trouxe dizendo o seguinte: é necessário que, como faltam ainda mais de 6 meses, que faça novas eleições. Só que a Constituição do Estado do Amazonas mencionava o mesmo texto da Constituição Federal, E aí, na interpretação dos ministros, disseram, não, o que prevalece é a modificação legal, porque o que rege as eleições é o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, então, exatamente. você veja que não é uma coisa simples de chegar e falar assim, não, de falar assim, direta já, fomos contra a eleição indireta. Sim. É porque existe já uma discussão jurídica. Esse processo já vinha se construindo, né? É isso que eu quero mostrar, porque senão fica parecendo que é um oportunismo. Quem defende a modificação constitucional é um oportunista. Não é uma questão de oportunismo. Eu defendo a modificação constitucional e defendi desde então exatamente para o alinhamento do Código Eleitoral com um texto, com um conceito que hoje está na Constituição. Esse conceito precisa ser modificado. Eu acho que é interessante que as eleições sempre possam se dar de forma direta. Só que ele aplicando no momento hoje, as pessoas se surpreendem. Então fica parecendo mesmo. E aí o discurso de uma certa parte da oposição, que quer fazer um discurso alarmista, quer fazer um discurso... Claro. Fica aproveitando dessas circunstâncias. Então, se você... Eu repito, eu sou muito criterioso nas escolhas, no debate, nos fundamentos do que eu estou defendendo. E eu vi ali, inclusive, 2 pessoas que eu tenho profundo respeito, tanto o deputado Mírio Teixeira, que já tem mais de 10 mandatos na Câmara dos Deputados, uma pessoa que já convivi com partido político, e o relator da matéria é o deputado Espiridião Amin, governador, pessoa experimentada. Ninguém ali está naquela fase de querer ver o circo pegar fogo, ou fazer uma discussão. Ou então está em busca de projeção, né, deputado? Ali já tem... A única coisa que eu discordo do deputado Mírio Teixeira, no argumento, na justificativa dele, que eu acho que aí nós passamos aí para um terreno mais da doutrina, é que lá na justificativa ele diz o seguinte: não podemos ter eleições indiretas porque o Congresso que hoje está aí, em princípio, a sociedade não se sinta representada. Até aí tudo bem, nós temos um déficit realmente de representatividade da relação do congressista ou dos parlamentares, do legislativo em geral com a população. Mas não pode ser essa a justificativa. Porque se essa for a justificativa, se nós não temos legitimidade para poder escolher um presidente de forma indireta, mesmo estando no texto constitucional, então nós não podemos fazer mais nada. Nós não podemos fazer. Então, fecha a casa. Então é melhor ou faz eleições gerais diretas, faz tudo, ou porque é o seguinte, eu me sinto totalmente contemplado, porque quando eu me elegi, a regra constitucional era do artigo 81. Sim. Se houver eleição indireta, eu me sinto totalmente responsável e preparado, imbuído, porque já a regra era essa. Se a modificação for feita, será eleição direta. Mas se não for feita, não dá para poder falar assim, não é esse Congresso que pode eleger. Ora, é esse Congresso que modifica a Constituição de forma derivada, é esse Congresso que modifica as legislações. Então, bom, se não pode ser nesse aspecto, também não podem ser nos outros. Então, teria que ser uma renúncia geral para poder fazer ali. E isso já vai acontecer. O ano que vem, aí nós teremos eleições gerais. A grande oportunidade da população, depois de assistir todo esse processo, durante aí 10 anos nós estamos assistindo uma depuração da questão política, elas podem escolher, podem dizer, inclusive pode até ter a oportunidade, que estamos debatendo, de fazer as modificações no sistema eleitoral. Se o sistema eleitoral hoje é positivo ou negativo, se isso está sendo producente ou não. Então, isso também vai ser uma excelente oportunidade. Então, se não resolvido isso agora, vai ser resolvido em 2018, porque em 2018 nós teremos eleições gerais de tudo, deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. Então, é uma excelente oportunidade. E se houver
E se houver o afastamento do presidente, seja pela questão do impeachment, que é extremamente cruel, porque demora muito, é muito desagradável, seja pelo impeachment, ou seja pela renúncia, ou até mesmo pela cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, exatamente, que está lá, pode ser semana que vem ou na outra semana. Então, seja um desses fatos, aí sim poderá sim haver eleições indiretas e o Congresso poderá escolher sim um presidente de forma indireta. Agora, deputado, você citou um assunto que é muito importante. Eu queria rapidamente, para a gente finalizar a entrevista, perguntar justamente isso. A gente vai passar aí por uma eleição, daquelas multi-eleições, né, no próximo ano, 2018. E a gente tem uma população aí absolutamente bombardeada de notícias, de escândalos, né, dessa reviravolta toda que o país acabou sofrendo. E o senhor disse muito bem que é uma grande oportunidade da população realmente fazer uso do seu poder, né, de escolher pessoas boas. Como o senhor avalia que deve ser esse próximo pleito? Como o senhor avalia que deve ser essa próxima campanha, dentro desse contexto todo? Eu digo que o próximo pleito tem que ser com outros atores, porque a peça nós já conhecemos, a política é uma situação bastante dinâmica e cada vez mais as amarras, às vezes partidárias, têm sido até às vezes colocadas em segundo plano e as pessoas têm se apresentado de forma mais efetiva. E o que eu faço? O desafio aqui? O desafio é o seguinte: aqueles que muito criticam também têm que vir para dentro se colocar à disposição. Mesmo aqueles que não criticam, mas que têm uma visão positiva, que venham para dentro do ou que consideram que possam efetivamente contribuir. Eu vou dar um exemplo para você. São duas cidades, duas capitais que tiveram prefeitos eleitos, estou dando só como uma característica, que não eram da política, que não eram do dia a dia da política, que foi São Paulo, com João Dória, e em Belo Horizonte, que foi lá com o Calil. Né? Não, nenhum dos dois era no movimento, quer dizer, mas foram para a rua, discutiram, debateram. Não existe nada que possa substituir o processo democrático. O processo democrático. Se a fórmula é boa, não é boa, o voto popular, a discussão, o convencimento das pessoas. O que a gente espera não é só a modificação do sistema eleitoral, eu espero a modificação da sociedade. Outras pessoas se apresentando, renovando, vindo discutir dentro dessa linha. Eu acho que nós aprendemos muito, temos ainda a aprender, mas aprendemos muito com tudo que aconteceu. Não é possível que nós passemos por um momento como esse, por esse momento de crise aguda, sem mudar, sem a gente entender. A maior lição, a maior questão da crise, o maior resultado da crise é a lição que você aprende, é a maturidade que você ganha com essa crise. Então, é isso que eu estou esperando das eleições de 2018. Não é só uma modificação de sistema, vai ser lista aberta, fechada. Isso ainda é pequeno, perto do que pode representar um grande movimento da sociedade. Mas se ela se omitir novamente, é o que é a expectativa, não, ninguém vai mais querer votar, ninguém fazer. Quanto mais ela se omite, mais ela deixa o quadro da forma que está. Ou seja, tem que se colocar, como a gente sempre fala aqui, né? Deputado, muito obrigado pela sua participação de novo. Eu que agradeço. Que Deus lhe dê muita proteção, né? Amém. Porque os dias estão realmente bastante conturbados e que realmente a gente consiga passar por essa tempestade aí que o país está vivendo, né? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço aqui a TV Diário, sempre atenciosa, e comunico aqui, eu estou esse ano fazendo 10 anos de exercício de atividade legislativa, 10 anos de mandato em Brasília. Inclusive faço uma celebração eucarística hoje lá em Petrópolis, em agradecimento a esses 10 anos, exatamente porque realmente você caminhar, fazer esse caminho, essa trajetória, e assistindo as coisas como estão assistindo, eu digo o seguinte, só com muita bênção, com muita proteção, e obviamente com alerta sempre dos amigos e das pessoas que gostam do nosso trabalho, para a gente poder continuar no caminho certo. Manda um abraço para o Dom Gregório, então, né, que vai estar lá com certeza. Estará lá, com certeza. Obrigado, deputado. E para você que está aí, já a gente está de volta, fique ligado, tem muita coisa bacana no programa de hoje, já o Jornal Diário está de volta.